Fala pessoal, começando mais um vídeo. E o tema de hoje, como já vinha gravando também alguns vídeos simbólicos, quando eu explico os símbolos, certo? E um dos símbolos que eu expliquei, que era um pouco complexo, foi a roda de Sansara, certo? Mas abriu a lacuna nesse mesmo vídeo de eu explicar outros símbolos. E o símbolo que eu vou explicar hoje é o símbolo do taoísmo, né? É o símbolo do Tao, aquele símbolo que tem a dualidade, bem e mal. Geralmente é representado por uma cor branca e uma cor mais escura, certo? E nesse símbolo, nessa divisão que existe, há uma semente em cada lado, de acordo com a parte representativa, certo? Se um lado é escuro, vai ter uma semente branca. Se o outro lado é claro, vai ter uma semente negra, certo? Uma representação que a transformação ela é existente, certo? É complexo. Eu tinha falado da roda de Sansara, com sua complexidade, certo? Toda aquela questão da roda do sofrimento, mas também eu vou explicar agora a roda do tal pelas minhas palavras. É complexo, mas vou explicar da melhor forma possível. Como eu já tinha explicado no outro vídeo, a roda de Sansara está em movimento, ok? Que já é uma lei hermética. Nada está parado, tudo vibra, né? Inclusive esse tal símbolo, né, do tal, ele também está em movimento, a dualidade. Então aquilo que antes era claro passa a ter a noite, e aquilo que antes estava na noite passa a ter claridade. Então, de certa forma, o bem e o mal muda constantemente, ok? Isso tanto pode ser em um ano, ou até mesmo em um dia, mas há esse revezamento, ok? De certa forma, vamos supor a estação do ano. Há uma parte do ano, como eu estou aqui, e aqui tem umas folhas no chão seca, mas há em outro período, né, quando a natureza muda, fica passando água, fica alagado aqui, ok? Então isso já é essa explicação dessa mudança, ok? Pelo ponto de vista da natureza. Agora vamos passar pelo ponto de vista mental. Também de certa forma, o pensamento humano, ele não fica parado, ele muda, certo? Uma hora você está mentalmente alegre, outra hora você está um pouco mais concentrado, outra hora você está um pouco mais reflexivo, outra hora você está um pouco mais apreensivo. Mas essa mudança, ela ocorre, ok? Então, de certa forma, a natureza ela muda os seus ciclos, também a mentalidade humana, como também como se fosse a espécie da Lua. Você pode dizer que a Lua ela tem fases, certo? Mas o ser humano ele não deve deixar se levar totalmente por essas fases. Então ele tem que, de certa forma, compreendê-la e agir da melhor forma possível, de acordo com a circunstância, e aprender com essas fases existentes que a natureza passa e também o ser humano passa dentro dela. Isso tanto no dia a dia como também mentalmente, ok? Eu acredito que a Lua, como também símbolo tal, representa o inconsciente humano, certo? Essa linguagem até mesmo desconhecida, quando dessa forma a gente passa por sonhos tanto produtivo e belo, como também passamos por sonhos assim negativo e apreensivo. Então esse símbolo tem, de certa forma, algo meio que oculto, certo? É uma roda, é um símbolo que precisa ainda de uma explicação e de uma iniciação de chaves e de observação, né? E quebrar essas barreiras para compreender literalmente
do inconsciente humano, ok? Então é isso. Há outras formas de explicar esse símbolo, ok? Mas, de certa forma, a gente vai compreendendo melhor como que funciona essa linguagem simbólica dos símbolos. Quando você começa a olhar para a roda de Sansara, você observa que ali há as repartições nidanas, como também, de certa forma, pode existir também como se fosse um cronograma. Ora vai estar mais yang, outra hora vai estar mais yin. E ali tem essa repartição, ali há uma explicação alegórica, né? Uma explicação simbólica, ok? Então o símbolo do Tao ele é realmente complexo, certo? Geralmente parte do taoísmo, que é uma filosofia chinesa. Essa explicação eu já tirei do livro Tao Te Ching, que segundo o Tao Te Ching, né, o Lao Tse, é um livro que explica Deus. Esse tal Lao Tse era um pensador, né, até meio que lendário e metafísico, mas de certa forma também não é uma filosofia, não é uma linguagem totalmente assim que você não compreende tudo, não se compreende, mas de certa forma leva você a uma reflexão, leva a observação para entender o todo, o tal, né, que é isso que nós experienciamos e vivemos. Okay? Então, basicamente, a dualidade ela é existente, há essa movimentação, certo? E tem uma frase que eu gosto muito do Lao Tse no Tao Te Ching, que é a ação a partir de não agir, certo? A gente experienciar e compreender a natureza e viver em cima dela e harmoniosamente, sem entrar em conflito com ela, usar ela a nosso favor, ok? E outras pessoas que se basearam nisso foi a Arte da Guerra, né? Agora não me veio o nome não, do pensador que escreveu a Arte da Guerra, mas também se baseia também em Tao Te Ching, ok? Então é um livro importante, cabeceira de livraria. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.